sentindo amargurada? Como que foi a situação de depressão que você vivenciou? Olha, eu falo assim que eu sempre falo que a depressão é uma doença que ela chega de mansinho. E o que acontece? Eu me vi numa crise muito triste, uma angústia muito grande. O que vinha na minha mente o tempo todo é que ninguém gostava de mim e o único sentimento de ficar dentro do quarto fechado e uma sensação muito dolorosa de morte. Porque assim, a única coisa que eu tinha vontade de fazer mesmo era dar fim na minha vida, porque era tudo muito sem graça, sem sentido. Certo, e assim, você chegou a paralisar as suas atividades? Eu fiquei durante quase um ano dentro do quarto. 4 eu anos? Saía do quarto, mas assim, era só para, no caso, é muito pouco e cheguei a ponto de me esconder das pessoas quando elas vinham me visitar. Então, assim, foi um período muito difícil. E você chegou a procurar a orientação de um médico? Chegou a ser medicada na época? Depois de um tempo, quando eu realmente vi que eu estava doente, que eu sozinha, eu não conseguia, eu já estava assim, a ponto de cometer um suicídio, bem, para falar a verdade. Aí eu procurei ajuda, eu procurei psiquiatra na época, procurei psicólogo, porque foi assim que eu fui conseguindo a me reerguer. Mas assim, foi uma fase muito difícil. E assim, eu falo assim que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes o preconceito pela pessoa estar com depressão, isso atinge a gente muito, porque geralmente as pessoas falam que é frescura, que é manha, e eu vivenciei isso, sabe? Então assim, é muito difícil. Eu falo assim que a pessoa com depressão, ela está doente da alma. Então, assim, você sentiu uma tristeza, né, Ana Cristina, profunda. E como que foi, assim, a recepção da sua família quando identificou que você estava com um problema, né, de depressão? Como que eles receberam isso? Foi tranquilo? Olha, na verdade, a minha família, a maioria delas zombaram de mim, vou ser bem sincera. Achavam que era frescura, que eu estava, né, com mãe, porque eu falo assim que a família em si, ela tem uma certa dificuldade em aceitar o problema da depressão. E assim, eu falo assim que as pessoas da família, elas não vêem depressão como uma doença. Assim, eu falo que na época eu fiquei muito sozinha. Eu me senti muito sozinha por causa disso, porque a minha própria família, ela não via que eu estava doente, mas sim, tipo, é uma frescura, é mãe. Eu falo assim que teve 2 pessoas essenciais na minha vida para a recuperação, que foi o meu esposo, Raimundo, e a minha filha, Vanessa. Mas assim, foi as 2 pessoas que estavam mais próximas de mim, porque o restante sempre achava que eu estava com mãe, com frescura, sabe? Então isso é muito ruim pra gente. Então, assim, a gente vê aí uma situação, doutora Gabriela, né, que a gente até vai falar sobre esse assunto daqui a pouco, entrando mais profundamente no assunto aí da depressão, que muitas pessoas, às vezes, né, e até dentro da família, acham que é frescura. Mas há ali um sentimento que a pessoa está sentindo uma tristeza profunda e dor também, né? Ali uma dor profunda que vem incapacitando a pessoa. Nós vamos, Ana Cristina, fique conosco, que daqui a pouco a gente quer saber um pouquinho como que você está hoje, né? Como que você está conseguindo superar essa questão aí da depressão. Mas vamos conversar agora com a doutora Gabriela. Doutora, como que a gente pode, para o nosso ouvinte que está nos acompanhando, como também o nosso internauta, definir a depressão? Porque a gente sabe que ela não é algo distante. Ela está aí na sociedade, né? Assim, está atingindo muitas pessoas, incapacitando pessoas no trabalho, atrapalhando os relacionamentos familiares, né? Os relacionamentos interpessoais, porque é algo que realmente, assim, mexe com todas as pessoas, porque às vezes você vê uma pessoa querida ali em estágio de adoecimento, né? Como a gente pode definir a depressão? Então, a depressão, ela é considerada um transtorno de humor ou transtorno afetivo, né, que a gente fala.
E exatamente pela nomenclatura, as alterações principais são no afeto, no humor. Então a pessoa fica triste, como pode começar leve, como a Ana Cristina disse, né, que ela é uma doença que chega em silêncio, vamos dizer assim. Então ela é definida em 3 níveis, que é o nível leve, moderado e o grave, né? E ela pode existem vários tipos de depressão, né? Tem depressão que paralisa, tem a depressão crônica, tem a depressão pós-parto, mas basicamente os sintomas começam com falta de vontade, às vezes um desânimo, um cansaço, um esgotamento meio que sem sentido, sem causa, né? O entristecimento, o isolamento, como a Ana Cristina também disse, né, que ela começou a ficar muito sozinha, se trancar no quarto, a perda de vontade de fazer coisas que são importantes, assim. Eu sempre gostei de cuidar do jardim, de repente eu não vou mais. Eu sempre gostei de ir na igreja e de repente eu não vou mais. Então, é isso, é um transtorno que altera basicamente o humor, o afeto, né, as relações em si. E eu acho que o mais importante para as pessoas identificarem é esse passo a passo. Tá se isolando, não sente mais prazer nas atividades que fazia no dia a dia, quer ficar só deitado ou só dormindo, alteração do sono, né? Então, ou dorme demais ou não dorme mais nada, né? É isso. Assim, doutora, me chamou muita atenção porque você falou aí, né, que é uma doença silenciosa. Então, assim, começa com algo, vamos dizer assim, que às vezes, pra nós, né, assim, ser humano, tem um dia que às vezes você tá meio desanimado, né, você tá sem vontade de fazer as coisas, mas é interessante a pessoa que está em casa nos acompanhando, né, o familiar observar, que quando isso se repete por muito tempo ou por muitas vezes, já não é normal, né, porque mexe diretamente com a autoestima. E acredito, assim, queria que a senhora falasse aqui para nós, porque se os sintomas, por exemplo, eles forem identificados na fase inicial, há mais chance de ter sucesso no tratamento. Então, assim, gostaria que a senhora falasse um pouco da importância, né, dos familiares, das pessoas que estão próximas, os amigos, né, identificar esses sintomas. Amém? Ok? Então, como eu disse, quando a gente visualiza, eu acho que tem um ponto interessante, muito importante da gente fazer, que a gente costuma chamar de psicoeducação, né? Que é o seguinte: a gente tem lá nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que estão próximas da gente, e a gente tem aquele olhar mesmo, né? Eu tô com você no dia a dia, vejo que você não está se sentindo muito bem, porque a gente fala que a depressão é silenciosa por vários motivos. Primeiro, porque ela pode acometer qualquer tipo de pessoa, né? Criança, adolescente, adulto, rico, pobre, né? A gente costuma falar que ela é democrática, ela não seleciona uma classe ou um tipo de pessoa, então pode acometer qualquer um. A causa pode ser das mais variadas, né? Depende muito do interno de cada pessoa. Então, tem gente que pode ser por perda de um emprego, perda de um ente querido, dificuldade, às vezes os adolescentes sofrem muito, da vida, né? situações do dia a dia. Então, a gente fala de psicoeducação, que é essa coisa da gente estar sempre atento àquelas pessoas que estão próximas da gente. O olhar mesmo carinhoso, né? Eu saber que você, por exemplo, não está muito bem, eu começo a observar que aquilo está ficando recorrente, te chamo para dar um passeio, uma volta, você fala que não estou animada, não estou querendo, quero ficar... uma coisa que a gente escuta muito é assim, eu estou muito cansado, estou desgastado, só quero dormir, né? Então a gente ficar atento a essas falas, né, esses sinais. Por quê? A depressão ela pode acontecer em episódios. Então, um primeiro episódio, né, a pessoa pode ser acometida por um momento de depressão, um episódio depressivo, e se logo ela é identificada e logo começa o tratamento, a chance, porque quando você tem um episódio de depressão, a chance de você ter o segundo episódio depressivo vai para 20%, né? E se você tem o primeiro e o segundo episódio depressivo, você já vai para 50% de chance de você ter outros. Então, assim, né, os índices a taxa vai aumentando na recorrência dos episódios depressivos. Às vezes a gente tem um episódio depressivo, acontece algo muito grave na nossa vida, a gente sente que não está legal, mas dá uma melhoradinha. Vamos supor que com o tempo a gente começa a se sentir um pouquinho melhor, eu ainda não fiquei comprometida no trabalho,
ainda consigo fazer uma outra atividade, acho que estou bem, né? E se não é cuidado, a chance de você ter um outro episódio, vários outros episódios é maior. E aí é 20% de chance da doença ficar crônica. Né? Então é muito importante sim, quanto mais cedo for visto, melhor é o prognóstico. Nós vamos falar aqui com a Ana Cristina para estar desocupando ela, que ela está no telefone, né? Ana Cristina, conta aqui para nós um pouco, como que vem sendo esse estágio de tratamento, de cura, esse processo de cura na sua vida, né? Como que você conseguiu superar, para estar compartilhando com os nossos ouvintes e também com os internautas? Como a doutora aí falou, né? A gente precisa de ajuda mesmo, porque eu falo assim que se não tivesse tido ajuda de profissionais da área eu não teria conseguido, porque é igual a doutora aí falou, a gente sente uma tristeza muito grande, uma dor muito grande. Então, assim, na minha vida foi fundamental a presença de profissionais na época, porque a gente fica muito debilitada. E o que acontece? E eu, na minha concepção hoje, graças a Deus, eu venho me recuperando a cada dia, porque eu falo que a depressão, ela é traiçoeira, né? Mas assim, eu procurei ajuda e assim, fui tendo aos poucos fui conseguindo me reerguer depois de muito sofrimento, não só para mim, mas como para minha família, tipo, as minhas filhas, meu filho, né, que na época era pequeno, o meu esposo, eles se empenharam muito em me ajudar. E uma coisa que me ajudou muito e tem me ajudado muito foi a procura pela igreja, procurar ajuda não só dos médicos e psicólogos, mas sim de busca de cura da alma, porque eu falo assim que a partir do momento que eu comecei a ir para a igreja, a procurar ajuda, foi essencial para a minha recuperação. Hoje, eu não falo que eu estou 100% curada, porque se eu falar isso, eu estou mentindo, enganando a mim mesma. Porque assim, ainda vem, né, a tristeza, às vezes eu ainda estou meio que assim, às vezes acontece algum fato que me deixa triste, eu já fico deprimida, mas isso são coisas que vai passando. E assim, eu falo muito que só quem passou por esse processo sabe o quanto é dolorido a depressão. E é um sentimento muito ruim. E eu falo assim que hoje, eu agradeço muito a minha família hoje pelo apoio que tem me dado, que assim, viu que realmente é uma doença e que precisa ser tratada. Ok, Ana Cristina, muito obrigada pelo seu depoimento, né, pela coragem de compartilhar aqui com os nossos ouvintes a sua experiência. É muito importante nós falarmos sobre esse assunto, porque talvez existam pessoas que estão nos ouvindo que estão vivenciando situações assim, né, doutora? E assim, a gente percebe no depoimento dela que algo que foi fundamental, que ajudou-se muito no processo de cura, foi o apoio da família, né, de familiares, de pessoas queridas, e logicamente ela disse também que ela procurou ajuda na igreja, né? Então assim, o apoio dos familiares para uma pessoa que enfrenta um momento como esse é fundamental e pode ajudar muito no processo da cura, doutora. Sim, é fundamental porque, como a Ana Cristina disse, existe uma perda mesmo dessa força de vontade, né? E eu acho bacana da gente colocar aqui o preconceito, como existe muito preconceito em relação à depressão, às vezes até a forma que as pessoas mais próximas abordam, né? Então, assim, às vezes ele fala assim, um adolescente escuta muito, que você não faz nada, que você só fica aí deitado, que você não reage para a vida, que você não quer trabalhar, que isso é falta de o que fazer, né? Acontece muito isso. Então, assim, a psicoeducação também é isso. Sabe que a pessoa gosta de ver um filme? Em vez de já falar assim, olha, levanta daí, vai caçar alguma coisa pra você fazer, fala assim, tô vendo que você tá aí muito quietinho, vamos assistir um filme, vamos conversar um pouquinho, chama a pessoa pra fazer aquilo que ela gosta, vamos dar uma volta no quarteirão e aí partir dali conversar,
né? Falar, olha, tô vendo que você não está muito legal, em que eu posso te ajudar, né? Vamos junto, né? Você não está sozinho. Então acho que essas frases são fundamentais. Às vezes até não só o chegar, né? As pessoas importantes chegar e falar, mas também como colocar, né? Para que isso não seja mais uma agressão a essas pessoas que já estão sofrendo tanto. Assim, me chamou a atenção, o que a senhora falou, doutora, no sentido assim, atividades são importantes, então, né? O apoio da família e atividades, né? Não sei se a gente pode falar que vai curar 100%, mas pode ajudar a entrar no início, né, de fase de recuperação, né? Então, pessoal, querido ouvinte, internauta, né, se você identificou um problema de depressão em alguém próximo, um parente ou um amigo, né, não deixe essa pessoa abandonada, mas chegue, converse. Eu costumo falar muito, doutora, que nessa sociedade, a gente vê na sociedade que nós vivemos a carência de amor, né? As pessoas, elas estão carentes de afeto humano. Então, por exemplo, porque hoje em dia a gente vê que todo mundo às vezes está ligado no celular, todo mundo está ligado na rede social, né? E assim, tudo acontece muito rápido, mas os relacionamentos, aquela questão do contato com o outro, a gente vê que isso tem pouco, né? Então, assim, e que pode ajudar no processo da cura, como você falou, que é importante o afeto, que é importante o cuidado, o apoio, né? No sentido de estar ali junto, de chamar a pessoa para fazer uma atividade, né? Logicamente a pessoa precisa procurar o atendimento com um profissional, mas o apoio dos amigos e familiares é fundamental. Agora nós vamos conversar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta a conversar com a doutora Gabriela, com o pastor Cássio, que ele está hoje aqui conosco, que é da Igreja Cristo Exaltado. A Ana Cristina, no seu depoimento, ela diz para nós que foi algo que ajudou muito ela no processo de recuperação da depressão, né? Que ela procurou a ajuda da igreja. Boa tarde, pastor. Pastor Cássio, na igreja você já recebeu lá alguns casos de pessoas que chegam com uma tristeza profunda ou às vezes com sintomas de depressão? Já aconteceu esse tipo de experiência com o senhor lá no ministério? Liliane, sem dúvida, né? Nós temos quase 20 anos de ministério. Então, por esses 20 anos passaram várias pessoas, estão entre nós ainda, que foram acometidas, né, de depressões até profundas, né, de ficarem trancadas dentro de um ponto da casa e não conseguir reagir com isso. E uma coisa que nós temos feito no nosso ministério e também na rede de igreja da qual nós servimos é ensinar aos novos líderes que a depressão ela é uma coisa um pouco mais complexa do que o senso comum admite. Então, a depressão não é simplesmente uma ausência de coragem da pessoa ou uma fraqueza de espírito, alguma coisa assim. A palavra de Deus diz que nós somos seres triunos, corpo, alma e espírito. Então, onde está a sede da depressão? Ela está na alma. A palavra de Deus nos afirma que o nosso espírito foi renovado em Cristo. E que o corpo, o nosso físico, ele tende, como um prumo, tende para o mal. Então, esse corpo não terá solução nessa vida. Esse corpo nosso vai ter que esperar uma regeneração dele, uma transformação, uma mudança completa. Agora, a nossa alma não. Ela é disputada pelo nosso corpo e pelo nosso espírito. Um espírito renovado, ele traz boas coisas para a alma. E já o corpo corrompido, ele traz coisas ruins para a alma. Então a fonte da depressão pode ser por ela mesma, pela própria alma, pode ser pelo espírito, até influências malignas, né, ou distorções espirituais, seja qual for, ou questões físicas. Para o meu espanto, eu li um artigo alguns dias atrás, foi até uma coincidência, que teve uma pesquisa na Inglaterra que pessoas estavam com depressão devido à flora intestinal. Teve um desarranjo na flora intestinal e pessoas ficavam com depressão até profundas. Outras, que teve um caso em Uberlândia, que eu fiquei sabendo, de uma pessoa que a depressão dela advinha do desequilíbrio de vitaminas. Então, o desequilíbrio dessa estrutura de vitaminas no corpo dela gerou depressão. Então, normalmente, como que nós, no ministério, lidamos com a depressão? Primeira coisa, nós admitimos que Deus é todo-poderoso e que as coisas espirituais são superiores às coisas da alma e da matéria. Então, toda solução, ela tem uma ênfase maior nas coisas espirituais. Então, o apoio espiritual, esse contingenciamento
nas coisas do espírito, ela tem que ser efetiva e rápida. Depois, a pessoa deve procurar sim os profissionais da saúde. Nós nunca orientamos as pessoas de deixar de tomar remédio, porque algumas pessoas, equivocadamente, por falta de formação, elas entendem que, não, vamos fazer uma oração, você pode parar de tomar os seus remédios e que vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Então, Deus pode curar uma pessoa completamente da depressão ou pode não curar, dependendo qual o relacionamento daquela pessoa com Deus, o que é aquilo para a pessoa, um lugar que Deus quer trabalhar na vida daquela pessoa em relação à depressão, enquanto ela acredita nesses processos. E Deus pode usar os profissionais, né, pastor? Sem sombra de dúvida. Merleau-Ponty, que era um ateu, ele disse que nós somos o nosso corpo e o polo mundano. Quando ele disse o nosso corpo, por ser ateu, ele estava compondo ali alma, corpo e espírito numa unidade. E o restante está fora de nós. Eu costumo dizer que a gente tem 2 tipos de problemas no mundo. Se pegar todos os problemas do mundo, você resume ele em 2. E o depressivo, ele está se relacionando com esses 2 problemas. O problema mais importante que é o nosso, o outro é o problema do outro, que é menos importante. Então, o nosso problema, geralmente, ele tem essa relação entre o nosso corpo e o polo mundano. O Bergson falou da intuição, que é uma coisa basicamente da alma e do espírito. Essas intuições, quando vêm de Deus, quando é algo espiritual benigno, ela nos eleva muito a condição espiritual, a condição da alma e até do físico. Nós somatizamos bênçãos e saúde, mas nós somatizamos também doenças. E o inverso também é possível. Às vezes uma questão física, né, almatiza, se existe essa palavra, almatiza aquilo que aconteceu no físico. Não é raro pessoas com câncer ficarem depressivas. Diante da situação, né, que está vivenciando. Não é raro pessoas com doenças terminais, com esclerose múltipla, ficarem extremamente depressivas. Então, o papel da igreja seria atuar nessa esfera superior, que é espiritual, da oração, do aconselhamento, e nós temos o poder de fazer isso em Cristo Jesus. A oração do justo muito pode nos seus efeitos, segundo a palavra de Deus. Mas nós não podemos descartar de forma alguma aquilo que Deus deixou, né? O fármaco é algo de Deus. Deus criou tudo que existe, todas as plantas, todas as drogas, inclusive a cannabis. Deus criou, ao contrário de que muita gente acredita, mas Deus criou a maconha, criou a cocaína, criou tudo isso. Só que se nós soubermos usar cada coisa dessa, legalmente falando, nós vamos ter remédios, né? A palavra de Deus diz que no milênio vai ter a árvore da vida, que quem comer dessa folha vai sarar suas enfermidades. Então, são coisas que às vezes o cristão desconhece ou não entende a necessidade de nós valorizarmos também essa parte intelectual que Deus permitiu que cada um tivesse e todo o desenvolvimento da ciência. Ok, pastor, vamos voltar aqui um pouco falar com a doutora Gabriela. Daqui a pouco a gente volta com o pastor, que ele vai falar um pouco mais para nós sobre a palavra de Deus. Doutor, você falou aqui para nós que existem vários níveis de depressão. Eu gostaria que você relatasse para o nosso ouvinte, para o nosso internauta que está nos acompanhando, como funcionam esses níveis de depressão? Bom, na verdade, a classificação dos níveis da depressão é uma classificação mais para os profissionais de saúde mesmo, né? Então, assim, eu acho que isso é importante saber, mas isso tem que ser avaliado, né? Então, por exemplo, como a gente veio falando, quando você faz uma consulta, vai ao médico, primeiro